Bom, pessoal, então nós vamos dar continuidade ao assunto da dinâmica e aqui agora nós vamos estudar as forças especiais. Então, a primeira força especial que a gente vai estudar é a força peso. A força peso, pessoal, a gente já estudou ela quando a gente estudou prática experimental, mas agora a gente vai estudar um pouco mais aprofundado. Então, a força peso é uma força especial. Então a gente sabe que na Terra, qualquer corpo que a gente soltar e esteja próximo da superfície da Terra, então esse corpo será atraído pela Terra em direção ao centro. Então, qualquer corpo que a gente soltar aqui na Terra, ele vai ser atraído em direção ao centro da Terra. É claro que ele não vai chegar ao centro, porque aqui ele tem a superfície. Então, no máximo, o corpo vai chegar até a superfície, mas a força-peso é direcionada ao centro da Terra. Então, pessoal, o que faz o corpo cair é uma força que a gente não consegue visualizar. É uma força invisível que age em todos os corpos. É uma força invisível que age em todos os corpos. É sempre uma força de atração que age em todos os corpos que estão próximos à superfície do planeta. No caso aqui é a Terra. O nome dessa força, pessoal, é a força peso. Então, o que é a força peso? É uma força de atração, nunca de repulsão, é uma força de atração. Por quê? Porque a Terra atrai o corpo. Então, é uma força de atração que a Terra, no nosso caso será a Terra, que ela exerce sobre todos os corpos. Então, o nome dessa força é força peso. E como é que a gente calcula, pessoal, o peso de um corpo? O peso de um corpo é calculado por esta fórmula, que a gente já viu quando a gente estudou as práticas experimentais. O nome dessa força é a força peso. E a força peso, pessoal, é a força, como nós já dissemos, de atração que a Terra vai exercer sobre todos os corpos. Então, o peso de um corpo é medido por essa fórmula. P é o peso, que é a massa do corpo, unidade no sistema internacional, quilograma, e G, né, pessoal, é a gravidade, é a aceleração da gravidade, que no mundo real ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui nas continhas da gente no Enem, a gente vai aproximar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no mundo real é aproximadamente 9,8, mas nós vamos aproximar para 10. Vamos fazer essa segunda aproximação. Então, aqui, pessoal, essa é a primeira força especial que a gente vai estudar dentro da dinâmica, é a força peso. É a força que a Terra exerce sobre todos os corpos. É sempre uma força de atração. A segunda força, pessoal, que nós vamos estudar será a força de atrito. A força de atrito, pessoal, ela é uma força de superfície. Nós vamos estudar duas forças de superfície.
a força de atrito e daqui a pouco a força normal. Então, a primeira força de superfície que nós vamos estudar é a força de atrito. Então, a força de atrito é uma força de superfície que se opõe ao movimento. Então, pessoal, ela se opõe ao movimento. Então, uma pergunta interessante para a gente entender como funciona a força de atrito é a seguinte. Aqui nós temos um bloco de gelo e aqui, pessoal, nós temos um corpo em cima do bloco de gelo. Por outro lado, nós temos aqui o asfalto, né? Aqui é como se fosse, pessoal, a pista, o asfalto. E aqui nós temos um corpo, esse corpo amarelo, ele está em cima do asfalto. É um bloco que está em cima do asfalto. Então, pessoal, aqui eu pergunto a vocês. A gente tem esse corpo em cima do asfalto. E nós temos esse corpo em cima do bloco de gelo. Então, pessoal, é mais fácil empurrar o bloco que está em cima do bloco de gelo, o bloco que está sobre o asfalto. Então, nós vamos empurrar o bloco que está no gelo e vamos empurrar o bloco que está sobre o asfalto. Então, é mais fácil empurrar o corpo que está em cima do bloco de gelo ou que está em cima do asfalto. É claro, né, pessoal, que o asfalto ele tem uma superfície mais áspera. Tendo uma superfície mais áspera, essa superfície vai ter uma maior força de atrito do que a força de atrito do gelo. Então, a força de atrito, pessoal, do gelo será muito menor do que a força de atrito do asfalto. Então é mais fácil empurrar o corpo em cima do bloco de gelo. Porque, né, pessoal, em cima do bloco de gelo tem menos atrito. E no asfalto, como o asfalto, a superfície é áspera, aqui no asfalto, pessoal, tem muitas pedrinhas que fazem com que o asfalto fique com uma superfície muito áspera. Isso faz com que o asfalto tenha uma força de atrito muito maior do que no bloco de gelo. Então, no asfalto tem mais atrito. Então, aqui no asfalto, pessoal, é mais difícil empurrar o bloco do que em cima do bloco de gelo. No asfalto é mais difícil porque tem mais força de atrito. O bloco de gelo é mais fácil, você faz menos força, porque em cima do bloco de gelo tem menos força de atrito. E a força de atrito, pessoal, ela sempre se opõe ao movimento. Ou seja, se você empurrar o corpo para um lado, você está exercendo uma força para um lado. A força de atrito que é entre a superfície e o corpo, ela sempre tem sentido oposto. Por que ela tem sentido oposto? Porque ela se opõe ao movimento. Então, se você empurra o corpo para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Por outro lado, se você empurra o corpo para a esquerda, a força de atrito, pessoal, será para a direita, porque a força de atrito sempre
se opõe ao movimento. A força que você está aplicando no corpo e a força de atrito sempre terão sentidos opostos, porque a força de atrito sempre se opõe ao movimento. Então, pessoal, já adiantando, a força de atrito também tem uma equação. Φ, que significa força de atrito, será igual, pessoal, a essa letrinha do alfabeto grego vezes a força normal. Então, essa letrinha grega é chamada de Mi e ela é adimensional, ou seja, não tem unidade. E N, né, pessoal, é a força normal. Nós ainda vamos estudar ela daqui a pouco. Então, a força de atrito, pessoal, é o coeficiente de atrito, que é o Mi, é uma letrinha do alfabeto grego que não tem unidade, vezes a força N, que é a força normal. A força normal, né, pessoal? Por ser uma força, ela tem unidade. E sua unidade será o N, que quer dizer Newton. Toda força tem unidade e a unidade de força de qualquer força é o Newton. Então, N é a força normal. Então, a unidade de força normal é o Newton, porque a unidade de qualquer força é o Newton. E aqui, no caso da força que nós estudamos, a força peso. A força peso, né, pessoal, que a gente estudou, também é Newton. Então, nós estudamos, por enquanto, a força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. E a primeira força que nós estudamos foi a força peso. Peso, massa vezes gravidade. E unidade de força peso também é Newton, porque toda força tem como unidade o Newton. Então, até agora, nós estudamos a força peso e a força de atrito. Então, pessoal, a próxima força que nós vamos estudar será a força normal. A força normal, pessoal, é a outra força de superfície que nós vamos estudar. Força normal é a força de superfície que age sempre perpendicular a esta superfície. A gente já aprendeu que essa palavrinha perpendicular, ela significa que forma ângulo de 90 graus. Então, a força normal, pessoal, e a superfície sempre forma ângulo de 90 graus. Então, até agora, nós estudamos duas forças de superfície. A primeira força de superfície foi a força de atrito, e a segunda força de superfície é a força normal. Então, vamos entender o que é a força normal. Então, aqui, pessoal, nós temos uma mesa. E aqui do lado da mesa, nós temos um copo. Esse copo, pessoal, nós observamos que ele não está em cima da mesa. Então, o que ocorre se eu soltar este copo? Ele vai cair, né, pessoal? Porque o peso dele, que é a força que a Terra exerce sobre os corpos, fará com que ele caia. Então, nesse primeiro caso, o copo vai cair.
porque a Terra vai atrair esse copo com a força peso. Peso, massa vezes gravidade. Então o corpo vai cair e possivelmente vai se quebrar aqui no chão. Então, até agora, nenhuma novidade. Força-peso, a Terra vai atrair o corpo e o corpo vai cair. E agora, pessoal, na segunda situação, o copo está em cima da mesa. Aí eu pergunto a vocês, a Terra vai continuar atraindo o corpo? Com certeza, a Terra vai continuar atraindo o corpo com a sua força peso. Só que aqui, pessoal, o copo em cima da mesa, ele não vai cair, porque tem uma força que age sobre o corpo que não vai deixar ele cair. Enquanto ele estiver em cima da mesa, essa força vai agir sobre esse copo e não vai deixar ele cair. E o nome dessa força é a força normal. A força normal, pessoal, só age enquanto o corpo estiver sobre a superfície. Quando o corpo não está mais sobre a superfície, não tem mais força normal. Então, nesse caso, só teria força-peso. Então, o corpo cai porque a Terra atrai esse corpo. O copo em cima da mesa continua sendo atraído pela Terra. Então, a Terra continua atraindo esse corpo com a sua força-peso. O peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, a Terra continua atraindo esse copo com a força peso. Só que aqui, né, pessoal, o corpo não cai porque ele está sobre a mesa. Então, aqui sobre uma superfície vai agir uma força invisível para cima, chamada de força normal. Então, pessoal, a força normal é uma força que ocorre somente em superfície e que é perpendicular, ou seja, ela forma sempre um ângulo de 90 graus em relação à superfície. Se a superfície é plana, essa força vai ser para cima, mas sempre formando um ângulo de 90 graus. Então, nunca se esqueçam que a força normal sempre forma ângulo de 90 graus com a superfície. Então, essa é a força normal, é a força de superfície que é sempre perpendicular, ou seja, forma ângulo de 90 graus com essa superfície. Então, pessoal, essa foi a terceira força especial. Nós vamos agora para a quarta força especial. O nome dessa força é força de tração. A força de tração, pessoal, só ocorre em fios e cabos tracionados. Então, observe que aqui nós temos um corpo que está preso por um fio. Esse fio ele está preso aqui na superfície. Então, pessoal, aqui nós temos um fio. Esse fio está preso aqui nessa superfície e aí o corpo não cai. Ele não cai porque o fio impede ele cair. O fio está tracionado, impedindo o corpo de cair. Então aqui, pessoal, nesse corpo, a Terra vai atrair esse corpo. Então, aqui nós teremos a força peso. A força peso, pessoal, sempre é direcionada
para o centro da Terra. Então, ela sempre terá o sentido para baixo, sempre direcionada ao centro da Terra. E aqui nós temos um fio. Aí eu pergunto a vocês qual é a força que ocorre em fios e cabos. É a força de tração. Então, aqui no fio vai existir uma força chamada força de tração. Então, a força de tração é somente isso, é uma força que existe em fios e cabos tracionados. Essa foi a quarta força que nós estudamos. E agora, pessoal, para encerrar essas forças, antes de passarmos para a próxima força, vamos ver esse outro exemplo. Então, aqui nós temos um fio e uma pessoa está puxando esse fio, ou seja, o fio está tracionado. Então, a pessoa está fazendo uma força para levantar essa massa. Essa massa terá um peso para baixo, o peso do corpo sempre é para baixo. E aqui, pessoal, nós temos um fio. Dentro do fio sempre vai existir a força de tração. Então, pessoal, toda vez que tivermos um fio, nós teremos força de tração. E para cada fio nós teremos sempre duas trações, porque elas vão agir como uma força de ação e reação. Então, para cada fio, duas trações. Então, toda vez que tivermos fios e cabos tracionados, nós sempre teremos força de tração. E agora, pessoal, para encerrar os tipos de força, as forças especiais, nós temos a força elástica. A força elástica, pessoal, ela ocorre sempre em corpos elásticos. Corpos elásticos tipo as molas, por exemplo, a mola do seu caderno. Então, a mola do seu caderno é um corpo elástico. Então, em corpos elásticos, nós vamos ter a força elástica. Então, aqui, pessoal, nós temos um exemplo. Por exemplo, a mola do seu caderno, ela é uma mola que está numa posição normal, ela não está deformada. Ela está numa posição normal. E com a mola, pessoal, vocês podem fazer duas coisas. Vocês podem comprimir a mola. Aqui nós temos um corpo. E aí nós empurramos o corpo para a esquerda. Então a mola ficou comprimida. Se a gente soltar esse corpo, pessoal, aqui a mola, ela armazenou uma força elástica. Como ela está comprimida, se a gente soltar o corpo, ela vai empurrar o corpo para a direita. Porque quando a gente comprimiu a mola, ela armazenou dentro dela uma força elástica. Então é o primeiro caso, quando a mola está comprimida. Então a gente comprimiu a mola, porque a gente empurrou ela para a esquerda. Aqui ela estava na posição normal. Na posição normal não tem força elástica. Se você soltar o corpo, não acontece nada. Mas se você empurra o corpo, né, pessoal, para a esquerda, a mola ficou comprimida. É o primeiro caso. Então, se você solta o corpo,
a mola vai empurrar o corpo para a direita, porque ela armazenou uma força elástica. Então, ela vai empurrar o corpo para a direita. E o segundo caso, pessoal, é esse daqui de baixo. Então, nós temos a mola normal e no segundo caso, a mola está distendida ou alongada. Então, pessoal, aqui é a posição normal da mola. E o que é que nós fizemos? Nós empurramos a mola, o corpo para a direita. E o que é que acontece se a gente soltar o corpo? A mola ficou distendida ou alongada. Então, pessoal, ela armazenou aqui dentro dela uma força elástica. Se a gente soltar essa mola, a mola vai puxar o corpo para a esquerda, porque ela armazenou uma força elástica. Então, pessoal, a gente pode comprimir a mola, certo? A gente pode comprimir a mola. Nesse caso, ela vai ficar comprimida. Nós podemos comprimir ela de um valor X. Então, a mola vai adquirir uma força elástica. E se a gente soltar o corpo, ela vai empurrar o corpo, porque ela adquiriu uma força elástica. Nesse caso, ela vai empurrar o corpo para a direita. E aqui nós alongamos a mola, ela está distendida. Ela armazenou também, né, pessoal, uma força elástica. Se nós soltarmos o corpo, então a mola vai puxar o corpo para a esquerda. Por que isso? Porque ela armazenou dentro dela uma força elástica. Então, pessoal, a força elástica só ocorre quando a mola está comprimida ou quando a mola está alongada ou estendida. Mola normal não tem força elástica. Só existe força elástica com mola alongada ou distendida. No caso, comprimida ou distendida. Nesse caso, a mola foi comprimida de um certo valor X. E aqui, pessoal, ela foi alongada de um certo valor X. Aí a pergunta, como é que a gente calcula essa força elástica? A gente calcula a força elástica, né, pessoal, por uma fórmula. A fórmula é essa daqui. A fórmula de calcular a força elástica é força elástica K vezes X. Onde o K, pessoal, quem é o K? É a constante elástica da mola, unidade Newton por metro. E o X, pessoal, é a deformação da mola. E tem que estar em metro. Essa deformação pode ser de dois tipos. Ou a mola vai estar comprimida, ou a mola vai estar alongada. Então, compressão é o quê? Ou a mola está comprimida, ou a mola está alongada. Então, deformação é um desses dois casos, ou comprimida, ou a mola está comprimida, ou a mola está alongada.
E o K, né, pessoal, é a constante elástica da mola, medida em Newton por metro. Essa constante elástica K, pessoal, depende do material que é feito a mola. Por exemplo, a mola do seu caderno é uma mola feita de ferro, mas não existem molas só feitas de ferro. Existem molas feitas de plástico, de aço, de vários tipos de materiais. Então, para cada material, a gente vai ter uma mola. E para cada mola, que é feita de um material diferente, nós teremos um valor de K. O K depende do material que é feito a mola. E aqui, pessoal, nós temos uma questão bem simples, que não tem nem cálculo para fazer. Aqui nessa questão, a gente quer que apenas desenhar, né, pessoal? Nós queremos desenhar as forças que agem sobre o corpo das figuras abaixo. Então, na letra A, pessoal, nós temos uma pessoa empurrando um corpo. Aqui a pessoa está tentando empurrar o corpo, está empurrando o corpo, segurando uma corda ou um fio, uma corda. Então, quais são as forças que agem nesse corpo? Toda vez que tem fio ou corda, nós sabemos que tem força de tração. Então, aqui tem uma força de tração. E o corpo está sendo arrastado por uma superfície. Então, quais são as forças de superfície? É a força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento. Então, ela tem que estar em sentido contrário. Força de atrito. E quais são as outras forças? Na superfície também tem outra força. Tem a força normal, que ela vai ser para cima, ela vai estar formando um ângulo de 90 graus com a superfície. E tem a força, pessoal, que a Terra exerce sobre os corpos. Vai ser para baixo. A força peso sempre é para baixo, em direção ao centro da Terra. E a força normal, se a superfície estiver na horizontal, sempre vai ser para cima. E a normal sempre forma ângulo de 90 graus. Então aqui nós desenhamos todas as forças que agem nesse corpo. Então vamos ver mais exemplos. Por exemplo, aqui nós temos a letra B. Então aqui, pessoal, nós temos dois corpos. O corpo A está ligado ao corpo B através de um fio. Então aqui, pessoal, o corpo B, quais são as forças que agem nele? É a força peso, que é a força que a Terra exerce sobre os corpos. E o corpo B está ligado ao A por um fio. Quais são as forças que existem em fios e cabos? A força de tração. Então, no corpo B agem duas forças, a força de tração e a força peso. Não tem força de atrito, porque a força de atrito só ocorre em superfície. E não tem força normal, porque a força normal também só ocorre em superfície. E o corpo A, pessoal? Quais são as forças que agem no corpo A? Como tem um fio, toda vez que tem fio, vai ter a força de tração. No corpo A existe também, né, pessoal, a força peso, que é a força que a Terra exerce sobre todos os corpos. E aqui, pessoal, o corpo A ele está em cima de uma superfície. Se ele está em cima de uma superfície, vai ter a força normal,
para cima, formando com a superfície um ângulo de 90 graus, e o corpo vai se movimentar para a direita, então para a esquerda, vai ter uma força que se opõe ao movimento. Como é que chama essa força? A força que se opõe ao movimento é a força de atrito. Então aqui nós desenhamos todas as forças que agem nos corpos. Vamos fazer mais questões para a gente entender melhor. A letra C, né, pessoal? Uma pessoa andando. Quais são as forças que agem sobre a pessoa? Como a pessoa está andando, ela está em cima de uma superfície. Então, né, pessoal? A pessoa tende a empurrar o chão para trás. Então, aqui nós vamos ter uma força de atrito para frente. Porque a pessoa tende a empurrar o chão para trás. Ela está andando para frente e ela tende a empurrar o chão para trás. Então vai ter uma força em sentido oposto, que é a força de atrito. Aqui, pessoal, a Terra vai atrair a pessoa. Então, sobre a pessoa vai existir uma força peso. E como a pessoa está andando sobre uma superfície, para cima vai ter a força normal. Então, essas são as forças que agem sobre essa pessoa. Vamos fazer a letra D, né, pessoal? A letra D, nós temos uma mola. Nesse caso, pessoal, nós temos a mola na posição normal. Na posição normal, não existe força elástica. E agora aqui, pessoal, nós temos a mola alongada. Quando a mola foi alongada, quando nós puxamos o corpo, a mola ficou alongada. Se nós soltarmos o corpo, a mola vai puxar o corpo para a esquerda, porque ela armazenou uma força elástica. Então, pessoal, aqui nós temos uma mola alongada. Como ela foi alongada, ela armazenou uma força elástica. E como o corpo está em cima da superfície, nós vamos ter uma força contrária, que é a força de atrito. E aqui, né, pessoal, força peso, e vai puxar o corpo para baixo, em direção ao centro da Terra. Toda vez que tivermos superfície, nós também temos uma força para cima, e a força normal. Forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então aqui, né, pessoal, nós temos todas as forças que agem nesse corpo. Como temos mola, nós temos a força elástica. Como tem superfície, temos a força normal e a força de atrito, que se opõe ao movimento. E nós sempre teremos a força peso, que é uma força para baixo, em direção ao centro da Terra. Então, fazendo mais exemplos, nós temos aqui, pessoal, a letra E. Isso daqui é um pêndulo. Então, aqui nós temos um pêndulo. E aqui nós soltamos a bolinha. A bolinha, ela vai e volta, né, pessoal? Ela vai e volta. Nós sabemos que ela está presa por um fio. E quando a gente solta a bolinha, ela vai e volta. Então aqui, pessoal, nós temos um pêndulo. E quais são as forças que agem nesse pêndulo?
Quando a bolinha está nessa posição, nós temos o peso do corpo e nós temos a força de tração no fio. Quando a bolinha está nessa posição, pessoal, nós continuamos a ter o peso da bolinha e temos a força de tração no fio. E quando ela está nessa posição, nós temos o peso e a força de tração no fio. Nós não temos força normal e nem força de atrito, porque aqui não tem superfície. E também não temos força elástica, porque aqui não tem mola comprimida ou alongada. Então, nós só temos o peso e a força de tração. E aqui, pessoal, temos mais um exemplo interessante, o exemplo do elevador. Aqui nós temos o elevador parado, né, pessoal? Então, aqui o elevador está parado. Então, aqui nós temos o peso da pessoa e aqui nós temos, como a pessoa está em cima de uma superfície, nós temos a força para cima e a força normal. Nós não temos força de atrito porque a pessoa não está se movimentando, ela está parada. Então, nós só temos o peso, que é a força que a Terra exerce sobre os corpos, e a força normal para cima. E agora, pessoal, com o elevador subindo, o que é que ocorre? Antes disso, com o elevador parado, pessoal, a força normal será sempre igual à força peso, porque o elevador está parado. Mas se o elevador está subindo, quais são as forças que agem sobre a pessoa? Nós temos o peso para baixo e continuamos a ter a força normal para cima. Como o elevador está subindo, pessoal, quem é maior? É a força normal ou é a força peso? Como o elevador está subindo, a força normal será maior que a força peso. Então, pessoal, com o elevador subindo, a força normal será maior que a força peso. E aqui, pessoal, na terceira situação, o elevador está descendo. Olha a setinha para baixo, o elevador está descendo. Então, quais são as forças que agem nesse corpo, no corpo da pessoa? É a força peso para baixo e a força normal para cima. Ocorre que, pessoal, o elevador está descendo. Se o elevador está descendo, quem é maior? É a força peso ou é a força normal? Se o elevador está descendo, quem é maior é a força que aponta para baixo. Será a força peso. Nesse caso, a força peso será maior do que a força normal. Então, finalizamos com essa questão do elevador, a forma da gente encontrar, desenhar a força peso. Então, nessa aula, né, pessoal, nós desenhamos, nós aprendemos as forças especiais que a gente estuda em dinâmica e também nós aprendemos a desenhar essas forças em várias situações. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer cálculos
usando essas forças especiais.